Muito boa noite, queridos internautas que acompanham o nosso canal Ativistas Ateus do Brasil, ou que estão chegando ao canal pela primeira vez também. Nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024. É uma satisfação enorme, mais uma vez, abrir a nossa câmera para conversarmos sobre um tema que é muito interessante, que gera, por vezes, muita discussão, muita polêmica, desentendimentos, má compreensão. É natural que isso aconteça, afinal de contas, qualquer termo, por definição, é difícil, às vezes, ter em torno dele um consenso absoluto. Então, é assim para ideias como consciência, livre-arbítrio, o que seja, o que é marxismo em toda a sua totalidade. Enfim, poderia citar aqui vários exemplos de termos cuja definição causa sempre algum desentendimento ou opiniões diversas acerca de suas definições, né? Nós estamos nesta noite aqui para debatermos, portanto, com os amigos internautas. Temos alguns convidados para esta live de consenso, né? Na medida em que eles forem entrando, a gente pode ver se abre para o público em geral. Também isso pode ser que aconteça, né? De maneira que acompanhem, também façam as suas observações no nosso chat, façam os comentários que vocês acharem pertinentes, né? E vamos então debater o que é um ateu, né? Como se define um ateu e também o que entendemos por ateísmo. Né? Quero dizer que essa live de hoje, não é fruto de uma discussão de ideias, né, naturalmente, que foi levada a cabo no nosso grupo de WhatsApp, ativistas ateus do Brasil. Né? E claro que também devo pontuar aqui a partir de um texto muito instigante do nosso querido amigo Guilherme Natividade, né? Somos todos ateus, né? Ele escreveu esse texto, Guilherme Natividade, que é um jovem gaúcho, pesquisador, vai se formar agora em ciências sociais e tem sempre dado a sua contribuição trazendo textos reflexivos em torno da questão do ateísmo. Também será o texto de Guilherme e essa discussão também provocou o professor Jorge Guerra Pires a pensar sobre o assunto, e o professor Jorge escreveu no seu blog indo além do termo ateísmo, quando o ateísmo não somente rejeita Deus. Né? Então, nós vamos contar, felizmente aqui já temos a presença do professor Jorge, que eu quero aqui introduzir aqui na nossa ágora virtual. Vamos trazê-lo aqui. Muito boa noite, professor Jorge Guerra Pires. É uma satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo recentemente, né, sobre o seu livro, né, tratando da questão de se a Bíblia é ciência ou se contém ciência nela. Foi uma live muito boa, né? Também quero dizer que foi uma ótima oportunidade, né, para conhecê-lo, né, e aprofundarmos esse conhecimento. Temos trocado ideias. O senhor agora faz parte também do nosso grupo de WhatsApp. Eu quero cumprimentá-lo, em seguida vou trazer a nossa ágora virtual, um outro grande amigo, e esse eu já conheço há algum tempo. Nós temos
estado nas mesmas frentes de batalha, digamos assim, na luta para realizarmos o primeiro Congresso Brasileiro de Ateísmo e Laicidade. Então, eu quero cumprimentar inicialmente o professor Jorge e que ele possa levar os seus cumprimentos ao nosso público. E, em seguida, eu subo o amigo Fábio Prata aqui para essa nossa conversa também. Ele que é um agnóstico e, inclusive, com vídeo tratando dos termos do agnosticismo, então é alguém que se dedica a esse estudo da nomenclatura e vai acrescentar bastante ao nosso diálogo aqui. Professor Jorge, por favor. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá, o som tá bom, tá tranquilo, tá dando para ouvir. Tá. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, por ter convidado. Foi uma coisa meio em cima da hora, como você falou, a gente estava conversando, aí falou, vamos organizar uma live, porque realmente é um assunto bem interessante, né? E esse assunto não é específico, esse assunto gera polêmica em qualquer lugar, sabe? Então, aquelas polêmicas que a gente fez, a gente vai trazer hoje aqui, é uma polêmica boa, né? Acho que tem aquela polêmica que enriquece, né? Que a gente não tem que ter vergonha de falar que ateu não pensa tudo igual. Então, assim, é isso que a gente vai trazer hoje. A gente vai mostrar que o ateu, diferente do religioso, ele tá ok em discordar, né? A gente talvez vai discordar em vários pontos, mas a gente consegue achar um equilíbrio. Professor Jorge, me parece que está... Não, o senhor parou de falar, tudo bem. Perfeito, essa nossa live tem esse propósito de promover uma discussão, um debate em torno desses dois termos, principalmente, mas poderemos também tratar, né, de outros assuntos pertinentes aqui à questão do ateísmo, do agnosticismo. Bom, agora eu quero trazer aqui a nossa cena meu amigo Fábio Prata. Seja muito bem-vindo, Fábio. Satisfação tê-lo aqui conosco nessa live em que vamos tentar, quem sabe, chegar a algum consenso ou não, porque como o professor Jorge disse, né, é muito difícil ter um consenso absoluto entre os ateus, mas isso de uma maneira geral, eu diria, mas vamos dizer assim, o núcleo do que devemos entender ou nos entender enquanto ateus, eu acho que é mais ou menos muito parecido ou quase consensual. Mas vamos saber sobre isso mais para frente. E, por enquanto, vamos cumprimentar aqui o nosso amigo Fábio e pedir que ele leve também uma palavra inicial ao nosso público. Boa noite a todos, boa noite, Marco, boa noite, Jorge. Eu espero que a gente consiga adiantar um pouco, né, com essas discussões sobre conceitos e definições. Eu vejo que se durante a história o termo ateu, por exemplo, modificou e teve seus contextos, né, pouca gente coloca o quanto o termo agnóstico também teve suas distorções e alterações conforme a vontade de uns e outros nos últimos 100 anos, né? Então, espero que a gente possa adicionar a essa discussão e avançar um pouco, até porque com conceitos e definições distorcidos, chegamos a conclusões muito distorcidas também. A gente faz um uso bastante inadequado dos termos se a gente for verificar qual é mesmo o sentido, qual a definição que a pessoa está utilizando para tal termo, né? Então, eu espero que a gente possa avançar bastante e enriquecer um pouco a discussão. Sem dúvida nenhuma, Fábio. É esse o nosso propósito aqui. Eu gostaria muito de contar com a presença de outras pessoas que participaram, né, Fábio, dessa discussão interna, não é, no nosso grupo Ativistas Ateus do Brasil. Foi uma discussão muito rica e deve ser sempre assim, deve ser sempre respeitosa, ainda que divergente no plano das ideias, e a gente vai, portanto, a partir desses dois textos, né, que são os textos motivadores, né, como é o texto da redação do Enem, né, que vem com pequenos textos motivadores, e a gente tem nessa noite, para a gente debater esse assunto, dois longos textos, não são pequenos textos, mas são dois longos textos, são reflexões, são pequenos artigos
reflexivos, né, sobre essa questão da nomenclatura, a nomenclatura mais adequada, ou a que nós temos, ela é suficiente, está precisando, de algum modo, ser atualizada. Enfim, são questões que nós vamos debater aqui a partir desses dois textos provocadores, né? E mais alguns textos, né? Nós vamos aqui tentar se utilizar de um dos papas do ateísmo, digamos assim. Esse é top. Isso. É muito bom esse livro. Richard Dawkins. E o Christopher Hitchens também. Deus Não é Grande também é perfeito, cara. Aquele texto é muito bom, viu? Deus Não é Grande. Pronto, olha, já fica aí mais uma dica bibliográfica para o estudo e entendermos melhor esse fenômeno, que não é um fenômeno, diga-se de passagem, um fenômeno da modernidade ou da pós-modernidade. Esse é um fenômeno muito antigo, né? E a gente já pode ver na Grécia clássica manifestações de pensadores, como é o caso de Epicuro. Só para ficar num único exemplo, existem vários outros exemplos, né, que não acreditava na existência dos deuses, ou se eles existissem para ele dizia que eles não estão nem um pouco preocupados com a existência humana e não intervêm, né, diretamente na humanidade. Isso já é Epicuro naquela época, né? Então, a gente sabe que é no século XVIII, propriamente, que esse termo ganha mais força, né? O termo passa a ser mais divulgado e com acepção mais clara, mais específica, que a gente vai debater aqui, como eu disse, a partir dos textos provocadores. Professor Jorge, o que o senhor prefere? Que a gente inicie com o texto do nosso amigo Guilherme? A gente pode fazer... Na verdade, eu fiz devido a essa conversa, eu decidi fazer um raio-x rápido, né? Porque eu falei, mas assim, eu fiz um raio-x rápido nos grupos de ateístas sobre alguns dos perfil dos ateístas. Porque a ideia é o seguinte, se a gente vai discutir termo, é bom a gente também entender o que as pessoas... Porque termo, às vezes, a gente pode esquecer que existem pessoas por trás. Seu áudio, então, professor, está um pouquinho picotando, não está tão nítido. Não sei se Fábio o ouve bem. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de compreendê-lo. Está me ouvindo bem, Fábio? Está me ouvindo bem? O que o público pode dizer? Alguém pode dizer no chat se está ouvindo bem o professor Jorge? Se alguém puder nos auxiliar com essa informação, ela é importante. Mike, muito boa noite. Tiago A, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O Edson Macedo, obrigado pela presença, Edson. Se alguém puder dar um feedback aí em relação ao áudio do professor. No caso, eu tento trocar o áudio. Bom, ele está dizendo aqui, Cristiano, muito grato pela presença e pela colaboração também. O Cristiano está dizendo aqui que tá bom. Então, prossiga, professor. Ou retome. Eu queria... Na verdade, eu preparei um raio-x, né? Um raio-x rápido. Um raio-x rápido do que é o ateísmo. Porque, assim, antes de a gente discutir termos, é legal a gente entender o que os ateístas pensam, né? Eu fiz um raio-x rápido. Vocês me permitem apresentar esse raio-x? É tranquilo. Pode apresentar o raio-x? Sim. Perfeitamente. Então, o que eu fiz? Esse raio-x está disponível no meu blog, né? Quem quiser interesse, está disponível no blog. É um raio-x. O que eu fiz? Eu fui em vários grupos ateístas hoje, antes da live, para tentar entender mais ou menos o que eles pensam. Então, uma das discussões que nós tivemos era o que é definição de ateísta? Seria o ateísta aquela pessoa que apenas nega a existência de Deus? Ou será se o ateísta também tem que ir além? Será se ele também tem que negar todos os tipos de superstições? Então, eu perguntei para as pessoas, né? Eu obtive o seguinte, que 13% das pessoas acreditam que o ateísmo é somente negação de Deus, ao passo que os 89%, ou seja, 86%, quase 90%, acha que o ateu tem que negar tudo, né? Seria o ateu que nega tanto superstição quanto Deus, né? Esse é um raio-x do que os ateus pensam.
Então, eu continuei, né? Eu perguntei pela idade, porque o Marco já havia me falado que os ateus são de maioria de idade mais avançada. E é bem curioso que é verdade mesmo, né? A maioria que são 30 a 44 anos, então, acima de 44 anos, então, assim, 70% acima de 44 anos, o que é um dado bem interessante, né? Por que os ateus são de maioria uma idade mais avançada. O sexo, eu achei bastante interessante que tem homens e mulheres, mas tem muito LGBTQI+, né? Porque o LGBTQI+, costuma ser muito maltratado. 40% dos ateus são LGBTQI+, e 20% são mulheres e 40% são homens. Então eu continuei, né, para fazer eu fiz a seguinte pergunta para eles: o que levou vocês a ser ateu, né? Ou seja, de onde que o ateísmo seus vem, né? Em torno de 30% falou que vem de raciocínio lógico, né? Eles pensaram e descobriram o raciocínio lógico. Tivemos 20% que foi com trauma religioso, em torno de 10% com ceticismo geral, né? Era cético, e em torno de 35% foi estudo científico, né? E tem alguns 5% que aprendeu com amigos, com livros e mais. Então, esse estudo, que é um raio-x rápido que eu fiz, né, é só para a gente entender, né, o que está por trás do ateu. Né? O ateu, você pode ver que ele é bem dinâmico. Né? Então, assim, o termo ateísmo que a gente for discutir tem que levar em consideração esse fato dinâmico. Para quem tiver interesse, está disponível no meu blog, esse raio-x. Certo. Muito bem. A gente teve essa amostragem, eu realmente confesso que ficou um pouco prejudicada aqui a minha compreensão de toda a sua pesquisa, professor. Mas, se bem entendi, né, nos grupos de que o senhor participou indagando, 13% declararam que era a negação em Deus. De Deus, somente. Somente em Deus. E a maior parte... Quase 90% acha que o ateu ele tem que negar Deus e negar todas as crenças. Todas essas crenças. Mas o senhor não buscou ser um pouco mais específico em relação ao que seria todas essas crenças? Porque eu acho que seria interessante. Porque a gente já parte de 13% que nega Deus, né? Porque, por exemplo, se o senhor tivesse perguntado esses mesmos 13%, bom, vocês 13% negam Deus, mas vocês também negam o diabo, eu quero crer, eu não estou afirmando nada, mas eu quero crer que esses mesmos 13% iam dizer para o senhor, não, eu também nego o diabo. Aí se você acrescentasse uma outra questão mais, e quanto a um demiurgo socrático, você negaria também? E quanto a uma fada, ou um duende, ou espírito. Então... Um gnomo, né? Um gnomo, que foi a discussão do Facebook, né? Lá do WhatsApp, né? Essa do gnomo, na verdade, vem do grupo do Atheist Experience, né? Aqueles que um cristão ligou para eles e perguntou se o ateu acredita em alguma coisa. E a moça respondeu, a Tracy Harry respondeu que tem ateu que acredita em cada bizarrice que você nem vai acreditar. Então, assim, na visão de muitos ateus americanos, o ateísmo pode acreditar em bizarrice. E só não pode acreditar em Deus. Eu vou pegar aqui um fone para ver se eu consigo entendê-lo melhor. Eu vou tentar me valer aqui de um fone, professor, que realmente tá. Espero que tenham entendido aí a anedota que o senhor contou. Fábio, o que você acha aí desses dados iniciais, antes da gente, né, vamos dizer, entrar na discussão dos termos em si, mas dessa pesquisa realizada pelo professor? É muito interessante, o professor tem feito esse trabalho de pesquisa, tem indagado, e isso é muito bacana. Lançar luz sobre alguns temas é muito bom, e continue fazendo isso, professor Jorge. Vamos lá, Fábio, comenta alguma coisa em torno dessa pesquisa feita pelo professor Jorge. Bom, a gente pode perceber a diversidade de respostas já, né? Isso com o termo ateu. Imagine também a diversidade com o termo agnóstico. E se a gente for, de fato, tentar estipular isso pela pesquisa do que as pessoas que se dizem ateus ou se dizem agnósticos, pelo que elas vão responder, a gente vai ter uma multiplicidade enorme, com variações, dá para fazer aquelas fichas gradativas, né? Uma espécie de espectro, e acho que é, em minha opinião, um erro que muitos cometem na hora de você tentar definir alguma coisa a partir de um conceito
que vai da perspectiva, né? E aí a gente se perde, a gente fica num caos de conceitos e definições. Eu gostaria mesmo de acompanhar com algum rigor aquilo que iniciou mesmo, né? O que está dentro do conceito de ateu e agnóstico que vem até se desenvolvendo durante a história. Porque se eu deixar a ideia aberta à percepção subjetiva, a gente vai chegar a muitas respostas. Eu acho que a gente se perde cada vez mais. A gente precisa de alguma base concreta, né, para poder discutir. Senão, a gente não vai conseguir unidade, né, conceitual. Muito bem. Ouvimos aí o Fábio. Quero cumprimentar aqui o Juscelino Vieira. É um prazer tê-lo aqui pela primeira vez aí no canal. Acho que é a primeira vez que o Juscelino vem ao canal. Se não se inscreveu ainda, Juscelino, se inscreva, dê um like para ajudar na divulgação. Espero que você possa aproveitar, e os demais aqui, essa nossa conversa sobre ateísmo e sobre o conceito de ateu. Quero cumprimentar aqui também o Torlô Araújo, sempre presente em nosso canal. Ele diz aqui, parece ironia, mas eu, como cristão, desejo que o seu canal, Marcos Cavalcante, cresça muito e muito mesmo. Obrigado, Torlô. Você tem sempre participado aqui do nosso canal e é uma satisfação tê-lo aqui, como a qualquer outro cristão, espírita, shintoísta, budista, islâmico, que queira vir participar das nossas discussões. Nosso canal ele não é restritivo, muito pelo contrário, embora tenhamos um público majoritariamente de ateu e de agnósticos, mas é um canal para discussão. Aqui eu tenho trazido pessoas que têm outras cosmovisões distintas da minha, distintas da de Fábio e da do professor Jorge, mas não tem problema nenhum. Aqui a nossa discussão fica sempre no campo das ideias e do respeito, que é o caminho pelo qual o canal se pauta, né? Sempre aqui. Bom, eu acho que seria interessante, professor, agora entrarmos nos textos. Mas deixa eu só um minutinho. Sim. Antes que eu me esqueça, eu queria dizer que é um prazer conhecer o Fábio, eu não conhecia ele, acabei me esquecendo, a gente começa ali assim, vai se empolgando, já acaba esquecendo. Foi um prazer te conhecer, não havia te cumprimentado, mas a gente trocou mensagem lá no WhatsApp, mas nunca havia se visto antes. Legal, isso é uma das funções aqui, eu penso, né, que é do canal, assim como do nosso grupo de WhatsApp também, é que nos conheçamos melhor, né? Às vezes os ateus ou agnósticos, muitas vezes, não às vezes, mas muitas vezes se sentem muito solitários, né? E existem tantos ateus e agnósticos ou sem religião no Brasil, e ter canais que possibilitam esses encontros, como há muitos outros na internet, felizmente, e isso é muito bom, retira um pouco essa noção equivocada de que estamos sozinhos, somos os únicos. Não é? Para a gente ter uma ideia, eu vi uma pesquisa recente que em 8 bilhões de pessoas no planeta, Fábio, aproximadamente 1 bilhão, que acho que é uma cifra de 16%, 1 bilhão 200 e tantos milhões se professam ateus, agnósticos ou não religiosos. Né? Então, esse é um dado muito significativo, porque o cristianismo, por exemplo, deve ter um pouco mais de 2 bilhões. Né? E aí você tem outras grandes religiões, o islamismo viria logo em seguida. Mas um fato curioso, que eu estava vendo uma pesquisa algum tempo atrás, eu não sei o grau de precisão dessa pesquisa, que mostrou o seguinte: as religiões cristianismo, islamismo e ateísmo vem em terceiro lugar e budismo em quarto, ou seja, ateísmo tem terceira posição, parece, de pessoas. Sim, como eu estou dizendo, curioso, 1 bilhão. Né? Muita gente. Mas terceiro lugar, é muita coisa. Como eu estou dizendo, 1 bilhão e 600 e 200 e poucos milhões, é claro que desse total, não todos são ateus, mas tem uma postura de distanciamento da religião, uma vez que se professa ateus, agnósticos ou não religiosos. Na verdade, temos aí, então, 3 conceitos, né, Fábio? Incluir aqui agora o não religioso,
que é aquele que talvez tenha se saído da religião e esteja buscando uma definição, uma vez que saíram da religião. Mas um fato curioso... Ou que se entendam, só para concluir, professor Jorge, ou que se entendam ainda teístas, né, mas não institucionalizados, digamos assim. Né? Essa é uma outra definição. Pois não, professor Jorge, pode dizer. Um fato curioso de uma pesquisa que eu fiz, eu achei esse fato bastante curioso, tá no meu blog, né? Eu fiz uma pesquisa seguinte, eu perguntei aos ateus de onde que eles vieram, né? Um fato curioso é que a maioria está vindo dos católicos, eles estão vindo de católico direto para ateu, né? Eu acho isso bem curioso, porque na minha cabeça você teria um caminho do meio, né? A pessoa ia ser católico, aí depois ela virar alguma coisa no meio ali, mas elas estão pulando direto. Isso é bem curioso, as pessoas estão dando um salto, né, direto para ateísmo. Que assim seja cada vez mais, né? Eu acho que com a informação, porque com a falta de informação no passado, acredito que até muita gente deixou de ser religioso, ou pelo menos institucionalizado, passando a se denominar, né, como desigrejado, sem religião, mas não necessariamente ingressavam numa cosmovisão ateia ou numa cosmovisão agnóstica. E eu quero crer, professor Jorge, que isso se dá em função, em primeiro lugar, de uma decepção para a religião, que é em relação à religião a que pertencia. Esse seria o fator principal, não é? Mas depois ainda ele passa a estar numa espécie de limbo, porque ele ainda não tem muito claro como que passou a ser, não é? Como que pode definir-se, ou se vai entrar numa outra, buscar uma nova religião, ou se vai tentar, através da leitura ou da informação, entrar no agnosticismo ou no ateísmo. E hoje, através dos canais da internet, essa discussão ela é calorosa, ela é permanente, e a internet está ao alcance de todos, né? De maneira que a pessoa sai da igreja e, por vezes, encontra sites ateus ou agnósticos, ou discussões nesse nível, que no passado não existia, né, Fábio? Você acha que é mais ou menos por aí? Essa análise que eu fiz está mais ou menos correta? Ou... Eu concordo que o assunto entrou em pauta no século XXI. Eu falo porque acompanho isso do século passado. E lembro que nos anos 80 e 90, isso era praticamente um assunto de bastidor muito pequeno, de um grupo muito pequeno. E mesmo que seja pequeno hoje, ele tem uma abertura, uma visibilidade que não tinha antes. E aí você pode enxergar, inclusive, as confusões que se faz sobre os conceitos, sobre os termos. Eu já gostaria de iniciar alguma discussão, apesar dos textos, mas que o texto vai acabar nos mostrando mais, sobre, por exemplo, o termo agnóstico é muito utilizado como alguém que está em dúvida, em cima do muro, no meio do caminho. E isso não corresponde à criação do termo, à intenção do termo, à postura que foi estipulada, verificada pelo criador do termo. Então, por que isso aconteceu? Né? E é um assunto a se discutir. Tem gente que acha que o termo agnóstico ele é menos chocante que o termo ateu. Então, você vai encontrar um grupo de pessoas que vai dizer que prefere se denominar agnóstica porque acha que se denominar ateísta é chocante demais. Mesmo sabendo que a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas, não sabe o que significa ser agnóstico. Então ele prefere deixar a pessoa na confusão, né, de não saber o que é agnóstico, do que assumir-se ateu. E aí acabou se colocando com isso que se dizer agnóstico é uma covardia, porque a pessoa é ateísta e ela só está usando o termo agnóstico como uma forma de minimizar o impacto da palavra ateu. Então, esse é um ponto. Mas agnóstico não tem a ver com a dúvida em si.
não tem a ver com não sei, ou meio do caminho. É uma postura de descrença ativa. Ser agnóstico, de acordo com Thomas Huxley, é desconsiderar qualquer coisa que não tenha evidência, que não tenha condição, que não tenha possibilidade de passar pelo crivo científico. Então, se eu estou ativamente rejeitando tudo que eu não consigo fazer uma análise, tudo que não se apresenta com evidência, então, olha, desconsidero isso porque não há evidência que eu possa mensurar. É muito diferente de você dizer, não sei, estou no meio do caminho. Não, você está desconsiderando, você está rejeitando. É uma descrença ativa. E entre todas as descrenças ativas tem não crer em Deus ou deuses, que é o que classifica os ateus. Então, todo agnóstico, se realmente exerce essa postura de descrença ativa, de rejeição a tudo aquilo que não tem evidência, todo agnóstico é ateu. Entretanto, nem todo ateu é agnóstico, porque ele pode não ter crença em divindades e ter outras. E ter crença como eu já disse no meu vídeo, que você conhece, Marco, eu dou esse exemplo sempre, né? Imagina que um ateu pode acreditar no azar do gato preto. Mesmo que não haja as evidências, mesmo que não haja... Mas ele, olha, eu entendo que gato preto realmente tem algo, uma energia. Olha, um agnóstico não falaria isso. Um agnóstico rejeitaria qualquer tipo de crença, porque é infundado. Pô, crença na astrologia, né, Fábio? Crença na... astrologia, por exemplo. Astrologia, a própria ufologia. Se você considerar que muitos entendem que somos visitados por extraterrestres, o chupacabra, ou não sei o que, as aparições, não há essa evidência. Não há condição de dizer, mas há uma possibilidade, quase uma estatística de que há vida pelo universo. Sim, a gente pode considerar essa estatística. Mas, concretamente, falar das visitas, abduções ou coisa parecida, extrapola qualquer evidência. Olha, Fábio, é interessante a gente começar essa discussão até pelo termo agnóstico e não propriamente pelo termo ateu ou ateísmo. E aí trazer para essa discussão a definição que o Richard Dawkins dá sobre isso, a partir daqueles 7 níveis que ele coloca no livro Deus, um Delírio. Eu acho que vale a pena a gente ler, porque ele diz que não é exatamente a mesma coisa, como se a ideia de estar em cima do muro, que, aliás, eu acho que ele coloca, e eu não gosto muito da forma como ele coloca no livro, mas era como se estar entre 50% de chances de Deus existir e 50% é imparcial, de chances né? de Deus ateu imparcial. Ateu não imparcial, que existir. ele chama. Isso, então ele tem 2 nomenclaturas para o agnosticismo, inclusive, ele utiliza 2 termos aqui, que ele chama de ATP, né, que é agnosticismo temporário na prática, e um outro que ele parece gostar mais do outro termo, que é o agnosticismo permanente por princípio, né? Então, ele faz essas 2 definições, mas eu acho que tem discussão. Na verdade, eu entendo que ele diz não gostar do permanente do agnóstico permanente. Eu inverti as coisas aqui. De fato, você tem razão. Ele prefere o primeiro termo. Mas ele trata de uma maneira um pouco desrespeitosa até ao abrir Bastante essa discussão. Ele coloca a pobreza do agnosticismo, né? O título que abre o seu comentário, né, sobre essa questão. Mas ele também traz Huxley com a resposta que ele dá não sei se é um padre, algum religioso. Ele dá uma resposta que
que Dawkins julga que foi uma resposta muito polida e muito interessante, discorre Acho que sobre foi. isso. Acho que foi um religioso que partiu para cima de. Eu acho que eu conheço essa história. O reverendo doutor Uassi, né? Então, reverendo, não sei se aqui. Acho que reverendo é uma espécie de pastor, acho que entendi muito bem. Pode ser pastor, mas bem. também se Uma usa espécie, reverendo tipo, né? para as pessoas do catolicismo também Liderança, se trata como reverendo. Bom, independentemente disso, eu acho que eu vou fazer aqui a leitura, porque eu acho que já situa bem. Se você está acompanhando a nossa live, é cristão ou é teísta, né, ou é agnóstico ou ateu, e nunca teve a oportunidade de ler, né, o livro do Dawkins e se deparar com essa definição que ele traz, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é um ponto de partida para a nossa discussão e que pode nos levar em seguida aos textos, se vocês concordarem. Nós faríamos uma leitura do texto. Então, depois que você ler o texto, eu vou querer comentar um pouco essa escala de Dawkins, porque é uma escala muito boa. Então, depois... Está bem, está bem. Então, faremos assim. Vamos aqui ainda. Cristiano Silvestre, muito obrigado pela presença em nosso canal. Você é sempre muito colaborativo com o nosso canal. Também a presença do Quarteto dos Três Ateus, que já deve estar entrando ou vai entrar ao vivo, né? O Gabriel e o Miguel. Olá, Marcos, estamos em direto a ouvir-te, né? Muito obrigado, é uma satisfação a presença de vocês aqui no nosso canal. Não sei se estão a retransmitir, que seria uma honra muito grande para o nosso canal, né? Sendo retransmitido para Portugal. Talvez não seja o caso, porque vocês estão no canal de vocês, canal em que eu tive o prazer de ter uma participação junto com vocês, né? Um abraço ao Miguel e o Gabriel aqui desde o Brasil. Bom, então vamos entender o que um dos cavaleiros, né, do ateísmo entende, né? Embora ele não faça aqui uma discussão terminológica, mas eu acho que é interessante para que a pessoa se situe nesses 7 níveis que ele coloca, que são níveis antagônicos, do 1 ao 7, né? Vai se antagonizando, digamos assim, na medida em que ele vai saindo do 1 até chegar ao 7, em relação a essa questão da existência de Deus. Então, ele diz assim, né? Levemos então a sério a ideia do espectro de probabilidades e coloquemos ao longo dele os juízos humanos sobre a existência de Deus entre 2 extremos de certezas opostas. O espectro é contínuo, mas pode ser representado por 7 marcos. Então vamos ver que marcos são esses. O marco 1 é o teísta convicto, né? Probabilidade de 100% de que Deus exista. Nas palavras de Carl Jung, né? Ele diz: eu não acredito, eu sei. Essa é a afirmação de Carl Jung em relação... Uma ressalva. Esse Carl Jung é o famoso. Eu acho mais que as pessoas, esse é o psicólogo famoso. Sim, uma ressalva. Então, mas é uma ressalva porque um cara tão inteligente como ele acreditava na certeza de Deus, né? Isso é uma coisa meio assim, às vezes até curiosa, que uma pessoa tão... E Jung é uma lenda, sabe? Ele tinha certeza que Deus existia. Então, se você vê que até mesmo uma pessoa inteligente, uma pessoa e a Jung é uma lenda. Então, assim, mesmo uma pessoa tão inteligente quanto ele tem certeza que Deus existia. Isso é um pouco bizarro, às vezes, eu acho. Pois é, se o Dawkins traz essa afirmação dele para classificá-lo como teísta convicto, né? A partir dessa declaração, e você fez a crítica a qual eu me somo também. Segundo nível, probabilidade muito alta, mas que não chega aos 100%. É o chamado teísta de fato, né? Então ele coloca entre aspas: não tenho como saber com certeza,
mas acredito fortemente em Deus e levo minha vida na pressuposição de que Ele está lá. Então, esse é o segundo nível. Então, nós temos aqui, entre os cristãos, eu diria que a maior parte talvez até se filie a essa noção primeira, né, de Jung, né, de eu não acredito, eu sei, né? Mas uma parcela também significativa coloca como muito alta, mas não chegando aos 100%, e que levam a sua vida como que se de fato ele existisse. Só um ressalvo aqui. Deixa eu fazer um ressalvo, então, antes de aproveitar. Então, porque assim, que na verdade a gente vai entrar um segundo cavaleiro. O Daniel Dennett, ele falava sobre isso que você falou, ele falava em uma discussão de que ele acredita que muitos religiosos, na verdade, não acreditam em Deus. Eles mantêm a religiosidade somente por questão ele até tinha um grupo que eram pastores anônimos, né? Que os pastores poderem falar, porque existe uma pressão para você acreditar. Então, esse teísta nível 2, nível 4, que é o cristão que ele fala assim, eu talvez, é muito possivelmente... Vamos continuar, que aí, Jorge, a gente vai entender justamente o número de pessoas que é muito alto, que está no terceiro nível. Eu diria que muitos estão nesse segundo nível, não sei quantificar, tampouco o Dennett teria essa capacidade de quantificar isso, né? Mas aqui está a gradação, cada um que se identifique como achar que deve. Mas na terceira posição, no terceiro nível, está maior que 50%, uma chance maior que 50%, mas não muito alta. Tecnicamente agnóstico. Não, aquilo que você chama dessa dúvida, né? Esse é o terceiro ou quarto? Acho que é o quarto, não, que é o 50-50. Eu estou fazendo a leitura, eu estou com o livro aqui na mão, professor Jorge. É o terceiro. É o terceiro nível, eu estou fazendo a leitura do terceiro. 50-50. Isso. Então, eu vou retomar para dar sequência. Maior que 50%, mas não muito alta. Tecnicamente é agnóstico, mas com uma tendência ao teísmo, tá certo? Então, uma tendência ao teísmo. Tenho muitas incertezas, mas estou inclinado a acreditar em Deus. Então, também há, creio eu, uma grande parcela que se situa nesse patamar. Quarto nível, exatamente 50%. Agnóstico completamente imparcial. A existência e a inexistência de Deus têm probabilidades exatamente iguais. Ele coloca esse quarto nível, viu, Fábio? Né? Exatamente 50%, que é o agnóstico completamente imparcial, que a existência e a inexistência têm probabilidades exatamente iguais, coloca ele. Aí começa a ter agora uma guinada, né? Uma guinada, que é o nível 5, que diz assim, inferior a 50%, mas não muito baixa, tecnicamente agnóstico, mas com uma tendência ao ateísmo. Não sei se Deus existe, mas estou inclinado a não acreditar, né? A não acreditar que ele exista. Esse é o nível 5. O nível 6 é a seguinte: probabilidade muito baixa, mas que não chega a zero. Ateu de fato, né? Ele coloca como ateu de fato. Não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável e levo minha vida na pressuposição de que ele não está lá. Então, esse é o nível 6, que, aliás, é o nível em que o próprio Dawkins diz se enquadrar, certo? 6.9, ele é 6.9, segundo ele falou. Ele está quase no 7. Ok. Então, no sétimo nível, ateu convicto. O ateu convicto diz o seguinte: sei que Deus não existe, com a mesma convicção com que Jung sabe que ele existe. É bem interessante que ele começa com Jung e termina com Jung, só que invertendo a lógica em relação a saber ou não saber. Bom, partindo dessas observações, a gente pode até indagar o nosso público que está aqui presente em que grau se enquadra, tanto
como nós temos a presença, inclusive, de cristãos, é interessante a gente fazer essa averiguação aqui, em direto. É uma pena que a gente não tem um público muito maior, onde essa percepção ela seria, vamos dizer assim, mais substancial, mas com quem puder nos responder se ouviu os 7 níveis e quer responder em que níveis desses se enquadra, fiquem à vontade que a gente daqui a pouquinho faz uma leitura disso aí. Eu vou trazer aqui mais alguns comentários para em seguida já indagar tanto a Fábio quanto ao Jorge em que nível eles se enquadram e eu também direi de minha parte em que nível acho que me enquadra, tá? O Tolo diz: posso considerar um sujeito de sorte, grande. Bom, vamos lá. Então, começando pelo professor Jorge, que estava impaciente para comentar cada um dos níveis. Agora é sua vez, professor Jorge, afinal de contas. É porque na verdade, eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico essa escala. Eu gostei muito dessa escala, achei essa escala perfeita. Primeiro, a gente tem que separar o que é Deus, né? Tem o Deus do crente, né, que é o Deus teísta, e tem o Deus cósmico, que é o Deus de Spinoza. Eu não lembro exatamente se Dawkins separou esses dois deuses, mas para mim, o Deus bíblico é 0. Eu sou escala 7 no Deus bíblico. Aquele Deus de Abraão, Deus do Velho Testamento, aquela coisa para mim é 0, aquele treco exige. Agora, o Deus cósmico, eu me colocaria como 6.9, como Dawkins. Eu não tenho certeza absoluta, eu até acho errado você ter certeza absoluta, porque é uma posição científica, né? A gente sempre deixar um espaço para dúvida. Então, eu colocaria 6.9 para o Deus cósmico e 100% 7 para o Deus de Abraão. Muito interessante, já essa distinção, gostei que o senhor a tenha feito, né? Porque quando a gente diz, mas Deus, mas que Deus, não é? E o senhor fez bem a distinção de que seria 7 para o Deus descrito pelas religiões abrâmicas, né? E para esse Deus cósmico, que muitos chamam de Spinoza. Ou Spinoza ou Deus filosófico, né? O Deus, a gente pode pensar também num Voltaire, né? Num teísmo que pensa um Deus ou uma divindade de uma outra maneira, né? Ou o Deus o autor da teoria o Einstein, né? O Deus do Einstein. Sim, aí o Spinoza, a ideia de Deus natureza em que ele equivale Deus a equivalência. A beleza da natureza. A todo o universo. Deus se natura. Exatamente. Bom, então, Fábio, passo agora a você em que classificação de 1 a 7 aí você se encontra e se concorda com essa distinção que o Jorge faz, ou se ela não é necessária, enfim, pode ficar à vontade para dizer. Eu acho completamente desnecessária. Vou dizer então que eu sou agnóstico total. E aí, como é que isso se colocaria no espectro de Dawkins? Afinal de contas, eu desconsidero qualquer crença. Se eu não tenho nenhum elemento, então eu sou um descrente por princípio. A postura agnóstica é de descrença por princípio, então é o 7º. Mas não é assim que Dawkins usa o termo. Ele faz, na minha exposição, ele faz uma colocação, uma apropriação indevida do termo agnóstico, porque ele está colocando ali ateísmo e agnosticismo, né, como se fosse a descrença, né, em níveis de descrença, o que eu já acho complicado, né, alguém está ligeiramente grávido, né? A mulher está ligeiramente grávida. O quanto ela está grávida? Ora, ou tem crença ou não tem. Eu não consigo entender esse ligeiramente grávida do Dawkins, né? Agora, 100% agnóstico. Eu desconsidero qualquer crença. Mas mas apresentar uma evidência. Então, pelo mesmo agnosticismo, eu passo a considerar. A questão não é o grau de dúvida ou o grau de certeza para fazer essa mensuração de Dawkins. Eu acho um uso inapropriado do termo. Certo, então a gente vai, já temos então aí uma discordância, porque
como o Fábio se situa no campo do agnosticismo, e eu entendo que é um agnosticismo ateu, porque Não, ele é 7? eu até retiro o que disse. Ele é quem vai dizer sobre isso. Eu tenho a impressão de ter ouvido ele falar, né, nesse termo, né, nesses Eu vou termos. repetir, porque é importante esse ponto. Isso. Ser agnóstico, na proposição de Thomas Huxley, é desconsiderar qualquer crença. Exatamente pela falta de evidência, desconsiderar aquilo que não é mensurado. Sendo assim, ao ser agnóstico, sou descrente para tudo que não há evidência. E deuses? Uau, sou descrente, então sou ateu. Logo, Certo. ser agnóstico é necessariamente ser ateu. Perfeito. Porque não há evidência de Deus. Então, é totalmente ateísta, né? Se você coloca a postura agnóstica e desconsidera a existência de divindades, você é ateu, você não tem crença em Deus ou deuses. Certo, é muito interessante. O Fábio ilustrou melhor agora, acho que a posição dele ficou mais clara. E isso indica, penso eu, e se eu estiver errado você me corrige, Fábio, que se porventura amanhã se demonstrar que Deus existe, você aderirá, né? Passará a acreditar porque foi demonstrado, né? É isso, né? Deus ou Deus? Entende como isso não tem a ver com níveis de crença? Porque não há crença sem evidência. Para qualquer coisa. Se eu chegar a você e falar assim, olha, marcianos montaram um Martian Donalds no lado mais extremo, numa caverna em Marte. Ora, certo. Eu simplesmente não vou acreditar nisso. Ok. Mas me apresentam evidências. Bom, agora a gente pode discutir em cima de evidência. Mas sem evidência, é crença zero. É nada de crença, é desconsiderar. Interessante isso. E eu acho que a gente, mesmo agnóstico, se eu estiver errado, Fábio, você desconstrói a minha ideia, mas eu tenho a impressão seguinte, que se o agnóstico começa a raciocinar em termos de probabilidades, e ele olha para o universo e olha para a Terra, onde surgiu a vida, e o agnóstico, eu creio que ele vai ter a seguinte postura: a ciência ainda não explica completamente, ou cabalmente, ou 100% como a vida surgiu na Terra, mas ela dá um caminho, ela tem uma teoria, ela mostra uma gradação a partir dos seres unicelulares, muito recuado no tempo, etc. E aí você olha para o universo, né? Um universo incomensurável, um universo imenso, onde bilhões de sistemas solares existem, alguns com 8 planetas, com 9, com 7, com 6, com 10, com 20, com 30, eu não faço a menor ideia, mas certamente um número muito grande, né? Onde todas as condições, digamos assim, meteorológicas, né, físicas, substanciais, podem ter existido semelhantemente, de modo a surgir uma vida inteligente. Então, se eu perguntasse a você, em que grau, Fábio, você se situaria nessa mesma escala em relação à existência de vida inteligente? Em que grau você se situaria? Você fala de a existência de vida inteligente fora da Terra, é isso? Isso, exatamente. Eu fiz uma explanação a partir de uma compreensão que eu mais ou menos imagino que, porque sei que você, sendo agnóstico, tem a sua posição de ceticismo, mas também tem a sua adesão à ciência, às teorias científicas em algum grau, ou você as nega todas. Eu não acredito que você negue todas as teorias científicas, ou pelo menos, enquanto teoria, admite a possibilidade de que aquela teoria tenha algum fundamento. Então, nesse sentido, por isso que eu fiz essa ilustração em relação ao surgimento da vida na Terra, a evolução, etc., e coloquei num plano mais amplo, né, de universo, né?
em que escala você se situaria em relação à existência de vida inteligente fora da Terra? Essa pergunta é muito mais específica e é muito mais complexa. Falar que da possibilidade de existir vida é uma coisa, e da possibilidade de existir vida inteligente é outra coisa. Inclusive, se pode conceber a ideia de que a possibilidade de vida inteligente é muito menor do que a possibilidade de vida pura e simplesmente. No entanto, quando você especula sobre isso de forma científica, você nos coloca como um ponto de partida. Afinal de contas, há um sistema solar em que no seu terceiro planeta, em determinadas condições térmicas, né, em determinadas condições históricas e da própria mistura de substâncias, a vida surgiu. Então, é plausível você imaginar que essas condições também tenham existido ou existam em N outros pontos, considerando um universo tão grande. Então, quando você especula matematicamente, você tem até fórmulas para isso. Olha, nessa posição de ouro, essa posição adequada de afastamento de uma estrela em que a temperatura gira tanto e a água e a existência de água líquida possibilita que determinadas reações químicas ocorram. Então, há todo um ambiente que possibilita a existência de vida. Você especular que em outros pontos do universo você tem essas condições é uma coisa. E se isso conseguiu chegar à forma de vida, e essa forma de vida chegou ao grau de inteligência, de cognição, tal qual os humanos, é outra possibilidade. Mas você crer, até o uso da palavra crença fica inadequado quando você fala de uma especulação científica. Você vê que há uma probabilidade matemática diante daquilo que se observa é uma coisa, mas crer na existência é outra. Então, eu não tenho nenhuma crença nessa existência, apesar de considerar que matematicamente, diante do que a gente tem de observação, é uma possibilidade. Então, considerar a possibilidade uma coisa, crer que exista é outra. Eu não tenho nenhuma crença que exista. E eu considero a possibilidade. Os graus de possibilidades eu entendo que são distintos, né? Por exemplo, se eu perguntar, Fábio, você acha bastante plausível, pouco plausível, nada plausível que exista um outro sistema solar no universo ao menos semelhante ao nosso? O que você responderia? No campo de atuação dos cientistas que verificam isso, é uma verdade, é fato. Né? Existem diversas, nós vivemos numa galáxia com milhões de estrelas e cada estrela pode ter lá seus planetas. Há um cálculo mensurado pelos astrônomos, pelos astrofísicos, inclusive essa similaridade. Inclusive, Fábio, alguns com planetas já em que a probabilidade das condições existentes serem tão favoráveis que supõem mesmo que possam ter vida. Não afirmam vida inteligente, mas possam ter, que esses planetas teriam condições para ter vida. Já há cálculos também em relação a esses exoplanetas, né? Tem até uma definição para esse tipo de planeta em que as condições possam ser favoráveis. Mas você vê a diferença de considerar as possibilidades e de crer na existência? Entende a diferença disso? Não, claro, sim, sem dúvida. Isso, ainda mais quando estamos aqui duas coisas muito distintas, né? O universo, coisas materiais, planetas e uma ideia, uma abstração. Aí eu acho que vamos deixar, né, essa conversa do universo um pouco de lado e vamos nos focar então agora nos termos. Eu vou dizer a minha posição. A minha posição é também uma posição de ateísta forte, né, como o ateísta de fato, como ele classifica, porque... 7? Então você é 7? Não, seria 6. Estou na posição 6. Ele não faz 6,1, 6,2, 6,3. Ele bota 6 e bota 7. Ainda que ele tenha dito em algum lugar que ele é 6,9. Para mim é um pouco indiferente se é 6,9, 6,7. Eu me situo
nessa percepção. Eu me declaro um ateísta, ou seja, alguém que não acredita na existência de nenhum deus ou deuses ou divindades. E aí eu acho que é interessante trazer para cá o conceito de divindades, porque eu acho que é possível extrapolar, inclusive, esse conceito de divindades. Eu fiz uma pesquisa com a inteligência artificial, Fábio e Jorge, perguntando o que é, afinal de contas, uma divindade. Né? E vejam que resposta o ChatGPT me trouxe. Uma divindade é um ser ou entidade reverenciada como superior, sagrada ou transcendental, muitas vezes associada à criação, manutenção ou controle do universo e à prática religiosa ou espiritual. Divindades geralmente são objetos de culto, adoração e devoção, sendo concebidas de diferentes maneiras em diversas culturas e tradições religiosas. Características comuns de uma divindade: poder sobrenatural, né? Divindades frequentemente possuem poderes além da compreensão humana, como onipotência, onisciência, imortalidade, poder de desaparecer, aparecer, de ler pensamentos, enfim, o que quer que seja. Uma outra característica, adoração e culto, né? São veneradas por seguidores por meio de rituais e orações. Terceiro, há uma autoridade moral, muitas divindades são vistas como fontes de autoridade moral. E quarto, papel na criação e sustentação do mundo. Então, veja, só uma dúvida, você está aberto aí, o ChatGPT, você está com ele aberto? Pergunta se Buda é uma divindade. Vamos ver o que ele fala. Você está com ele aberto? Eu acabei de trazer a definição que ele me trouxe. Não, mas pergunta a ele o que ele fala. Você está com ele aberto aí? Eu perguntei a ele, Jorge, não, é só uma divindade. Ele me respondeu dessa maneira. É porque assim, eu na verdade, eu já fiz essa pesquisa várias vezes, já tentei, porque acontece, existe uma discussão que as pessoas não conseguem chegar em consenso se budismo é religião ou não. Alguns falam que sim, outros falam que não. Por exemplo, o professor Anthony Greenlee, acho que é o nome dele, é um professor, um ateísta famoso, humanista, ele fala que budismo não é religião, porque as pessoas não veneram a figura de Buda, né? Buda é um iluminado, ele não é uma figura que... Eu pergunto a você, as pessoas colocam a estatuazinha de Buda em suas casas? Mas isso é um símbolo. Não, mas, sim, cara, isso depende... Não é um símbolo. Buda não é Deus. Buda não é Deus. Buda é um iluminado. Eu não disse nem que era Deus, nem que ele se disse Deus. Duas coisas. Mas, ao fazer por que eu fui buscar essa definição? Porque eu achava que justamente ia vir essa sua observação em relação ao budismo, né? Se é ou não uma religião. Aqui, o conceito de divindade é esse, o do ChatGPT, um ser ou entidade reverenciada como superior, sagrada ou transcendental. Acabei de perguntar. Eu pergunto a você. Eu pergunto a você. Eu pergunto a você, Jorge. Buda atingiu o que ele chama de nirvana? Você está perguntando se atingiu o nirvana? Sim. Não, isso eu não lembro. Né? Eu sei o seguinte, que nirvana preenche um estado abstrato. Eu não lembro exatamente se atingiu o nirvana. Eu sei que nirvana é um estado que você busca. Marcos e Jorge, eu fiz a pesquisa, tem a resposta aqui. De acordo com a inteligência, não é uma divindade. Então, exatamente, não é classificado como uma divindade, e sim como um guia espiritual, mas tem todo o misticismo em torno dele, mas não chega à categoria de divindade como tradicionalmente conhecemos, né? Como ele simplesmente conseguiu a resposta para escapar do sofrimento. Essa é a grande orientação ou a elevação do Siddhartha Gautama. Descobrir a resposta para escapar do ciclo de sofrimento. Veja que ele é contraditório, né? Porque você fez especificamente em relação a Buda, e ele responde dessa maneira, Fábio. Entretanto, nas características, olha como ele caracteriza divindade, né? No item 3 ele diz autoridade moral.
Muitas divindades são vistas mas Buda como... não é moral. Mas Buda não é autoridade moral. Para os seus seguidores, eu diria a você, Jorge, que é mais do que uma mais para os seus seguidores, Buda é mais do que uma autoridade moral. Não é. Vale lembrar o seguinte, que o budismo, diferente do cristianismo, ele não teve o limpa geral. Eu quero dizer o seguinte, que o budismo tem muitas variações. Tem variações que misturou com o cristianismo, tem variações mais... O Buda original, ele era totalmente seco. O Buda original não gostava de superstição, ele não gostava de cerimônias, ele não gostava de misticismo, ele era um cara tinha seguidores, ele tinha discípulos, Jorge. Então, eu não sei o que você chama de discípulo, né? Mas eu acredito que ele tinha pessoas que depois... Eu não sei se ele tinha discípulo antes ou depois, isso eu não lembro. Mas ele tinha discípulo. Tá bom, então Platão tinha discípulo, Aristóteles tinha discípulo. Então, quer dizer que eles eram deuses? Mas há uma diferença. Há uma diferença. Não, você sabia que Platão... Eles acreditavam que... Jorge, eu perguntei a você se Buda atingiu Nirvana. O que você me respondeu? Não sei. Eu não sei, realmente. Então, quando eu estou dizendo que Buda se enquadra nessa questão, e devo dizer a você que se você for observar em qualquer compêndio de história das religiões, o budismo vai estar lá. Ou Barça, enciclopédia, ou o que quer que seja, você vai encontrar o budismo como uma religião. Pode estar contido não é religião. Bom, tudo bem. Então, não é religião porque essa pessoa que você citou no seu trabalho, não sei se é acadêmico... Ele é um ateísta famoso. Mas você quer dizer que ele é uma unanimidade na academia? Não é unanimidade. O que acontece? Então isso é discutível. Então, se é ou não uma religião, é discutível. Eu não falei que é... Exatamente, é discutível. É discutível. Então vamos pensar um pouco mais, porque eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, porque tem a ver com a questão de ser ateu, não é? Porque algumas pessoas, né, que são adeptas do budismo, entendem que que são ateias ou que não são teístas, né? Tudo bem, há uma parcela, mas há uma outra parcela que acredita em determinadas coisas que se enquadram um pouco aqui nessa definição que eu trouxe de divindade. Por exemplo, você acha que um ser especial tem a capacidade de sempre reencarnar como uma autoridade moral? Buda não é uma autoridade moral. O que é moral? Moral é uma autoridade que supostamente é superior. A ideia do budismo é você buscar em você mesmo. O budismo, eu pratiquei meditação durante um tempo. Não sou tipo um cara que cheguei a praticar por conta própria. O que você aprende de meditação, que não é que você vai encontrar... Inclusive, um livro que eu gostei muito, ele fala o seguinte, que ele tira os mitos, né? Os mitos. Um dos mitos é que você não vai flutuar, você não vai atingir uma espécie de dimensão paralela. Então, não existe essa ideia. Só se for algum tipo de budismo mais... Porque o budismo é muito rico, né? São várias variações de budismo. Então, tem variações de budismo que são mais supersticiosas, tem variações que não são, né? Então, assim, essas variações mais secas, mais tradicionais, elas não têm esse misticismo. Então, assim, você deve estar usando alguma versão do budismo, que existe mesmo. Existem versões do budismo que são religião, que elas são bastante supersticiosas, elas tratam Buda como Deus. Uma coisa, em todas elas há um misticismo? Em todas elas há a ideia de que alguém transcendeu, saiu dessa condição humana e virou uma espécie de orientação espiritual que chegou a um outro patamar, a um outro mundo. Ele escapou do sofrimento, é um sábio iluminado. Não é assim que se vê Buda, um sábio iluminado? É um iluminado, essa é a ideia. Iluminado. Muito bem. Mas isso não é Deus. Mas esse sábio iluminado transcendeu a condição humana para uma condição de não sofrimento e, inclusive, de um ciclo de reencarnações. Todo budista não acredita no ciclo de reencarnação? Eu teria de pesquisar. Eu não posso falar por todos os budistas, né? O budismo, assim, o pouco que eu sei de... Eu não sou especialista em budismo, né? O pouco que eu sei de budismo... Esse é só o ponto que eu acho que o Marcos está colocando. Se você tem esse sobrenatural, se você tem esse caráter místico, de alguém que é um super-humano agora, ele transcende a humanidade, e você acreditar nisso, mesmo não sendo a divindade típica, mesmo não sendo Deus, mas você está acreditando em algo que é sobre-humano ou sobrenatural, não faz de você também um crente religioso
que eu não poderia colocar essa pessoa que é religiosa e crente nesse aspecto de alguma coisa sobrenatural como ateu. Porque quando você quer dizer que os budistas não são teístas, eles são ateístas, dá a impressão de que eles seguem essa lógica de descrença, quando na verdade eles estão crendo em algo fantástico. É fantástico ou não é? Essa ideia do iluminado que eu vou esclarecer isso, Fábio. Eu fiz a pergunta como Buda nasceu, né? Como foi o nascimento de Buda. E a resposta é a seguinte: o nascimento de Buda, mais especificamente Siddhartha Gautama, é cercado por narrativas repletas de simbolismo e mitologia, especialmente nas tradições budistas. Embora os detalhes variem entre os textos e tradições, aqui está um relato mais amplamente aceito. Contexto de nascimento. Nasceu no século 6 ou 5 a.C., em Lumbini, na atual região do Nepal. Ele era filho de Suddhodana e da rainha Maia. Aí, ó, o sonho de Maia, né? Sonho de Maia. Antes do nascimento de Siddhartha, a rainha Maia teve um sonho em que um elefante branco com 6 presas entrou em seu ventre. Esse sonho foi interpretado pelo sábio como um presságio de que ela daria à luz a um ser extraordinário, que poderia se tornar um grande governante ou um iluminado. Nascimento milagroso. De acordo com a tradição, quando chegou o momento do parto, a rainha Maia viajou para a casa de seus pais. No caminho, ela parou para descansar no jardim de Lumbini. Lá, em pé e segurando um galho de uma árvore sala, Siddhartha nasceu de maneira milagrosa, saindo do lado direito do corpo da mãe, sem causar dor. Eventos sobrenaturais. É dito que Siddhartha nasceu completamente limpo, radiante, e seus 7 passos imediatamente após o nascimento. Em cada passo que deu, flores de lótus brotaram no chão. Ele teria declarado: eu sou líder supremo, este é o meu último nascimento, e agora estou destinado à iluminação. Bom, eu paro por aqui essa leitura. Eu acho que isso esclarece um pouco, eu penso que esclareça, não é? de que um nascimento desse é absolutamente mitológico, essa descrição é absolutamente mitológica. Agora, pode ser que alguém queira dizer aqui, não sei se o professor Jorge vai se filiar à ideia. Não, Buda existiu, e eu nem estou dizendo aqui, nem estou afirmando que esse ser tenha existido. O meu ateísmo vai nessa linha também, porque se existiu um Gautama, né, um Siddhartha Gautama, filho de uma rainha lá que tenha nascido no Nepal, foi para mim um ser humano como qualquer outro. Ou para você foi diferente, Jorge? Então, a discussão diz o seguinte, que a probabilidade de Buda existir é menor do que Jesus, porque a distância entre o relato de Buda é muito maior do que Jesus, então muito possivelmente é uma figura mitológica. O que eu estou dizendo aqui é que é o seguinte, que a minha definição, inclusive foi uma discussão do Facebook que gerou essa live, a discussão é o seguinte, que para mim, ateu é negação de Deus. Buda não é Deus. Eu acabei de perguntar para o ChatGPT para confirmar. Buda não é considerado Deus. Então, se Buda não é considerado... A Madeleine O'Hara, que era uma ateísta americana, famosa, quando ela foi perseguida nos Estados Unidos, ela fugiu para um país budista. Ela era ateia, famosa, perseguida. Então, assim, os budistas, em geral, eles não têm problema com ateu. Porque, para eles, a negação da religião deles não é uma ameaça. Então, Buda não é Deus. Se não é Deus, não tem nada a ver na minha visão. O budista é ateu, ele não acredita em Deus. Vamos lá. Agora, mitologia da história agora. Então, você acredita que Siddhartha Gautama existiu? Não acredito, porque, como eu falei, a probabilidade dele existir é menor do que Jesus, porque a distância entre os relatos dele é muito maior do que Jesus. Jesus foi uma distância de 40, 60, varia a data, né, dos relatos. Agora o caso dele foi muito maior. Vou perguntar, para os Mahayanas, eu acho, ou Hinayanas, acho que são 2 correntes, não sei se também estou pronunciando direito, né? Essa versão da existência do nascimento de Buda provavelmente aceita, faz parte da tradição. Sim, mas então aí está sendo descrita uma divindade. Mas não termos, é Deus. O que é Deus? Pronto, eu acho que essa foi uma boa discussão, sabe, Fábio? Porque traz uma definição que eu tenho do que seja o ateu, né? O termo ateu. Que ele está em sua origem etimológica ligada à palavra theos, né, do grego Deus, né? E é sem ou não, ateus, sem Deus ou não Deus. E até em relação a isso também uma pequena distinção. Aqueles que não acreditam
em Deus, no Deus, não acreditam no Deus, e aqueles que não acreditam na sua existência. É sutilmente diferente essas duas ideias, mas decorrem dessa partícula de negação. Muito bem, na negação, então, a gente tem negação de Deus, ou deuses, porque não vamos reduzir a palavra a um singular, né? Uma vez que a mitologia grega, ela era politeísta, né? Eram vários deuses. Então, aquele que na cultura grega, né, não acreditasse naqueles deuses era ateus, na acepção de que não acredito em Hera, não acredito em Afrodite, não acredito em Zeus, Zeus, etc. Pronto, aí já é nórdica, já é uma outra mitologia. Mas, enfim, então, agora vamos então para essa minha concepção de que o ateu é aquele que não acreditam em divindades ou entidades sobrenaturais, quaisquer que elas sejam, quaisquer que elas tenham já sido descritas pelo pensamento humano. Porque, para mim, todas as divindades, todos esses seres, e aí você pode situar o diabo, e aí não. Aí a gente poderia perguntar, bom, na acepção que me identificou aqui o ChatGPT, o diabo também é uma divindade. É uma divindade do mal, mas seria também uma divindade. Então, o ateu, e é isso que é muito importante que a gente deixe claro, o ateu é aquele que nega todos, porque às vezes a pessoa tem essa ideia equivocada, Jorge, de que o ateu nega apenas a Deus. E aí costumam ter uma postura de avaliação muito negativa em relação a Deus, porque vai estar na cabeça dele o seguinte, pô, esse cara nega o meu Deus, nega o Deus que eu penso, Deus que está no céu, a minha divindade. Quando, na verdade, o termo é muito mais abrangente do que isso. Então, da mesma forma que um ateu, e aí eu acho que também o agnóstico está na mesma linha, né, Fábio? Ou seja, ele nega o diabo, ele nega duendes, ele nega Deus, ele nega Buda enquanto um ser que tenha nascido dessa maneira, e se iluminado, atingido um estado de nirvana, que ninguém sabe exatamente o que isto seja, né? Isso é uma abstração, o iluminado. Então, eu acho que essa é a minha definição que eu faço aqui para ateus, e respeitando, é claro, todos que pensem diferente de mim em relação ao modo como eu conceituo. E termino dizendo o seguinte, que é preciso entender que os termos, eles evoluem com o tempo. Eles não ficam estanques, não é? Os estudos sincrônicos e diacrônicos na linguística vão dizer justamente isso. Os termos, eles passam a ter significados mais abrangentes na medida em que eles são pensados por teóricos, por filólogos, por filósofos e aí por diante. Não chegamos nem no texto de Guilherme, nem tampouco no seu ainda, mas já estamos aqui numa discussão muito boa. Quem quiser ter a palavra... Mas o texto pode deixar no final, pois o meu deixa no final do vídeo, quem quiser ler e... Entendeu? Legal a conversa mesmo. Beleza. Não, bom, então, a partir dessa definição que eu dei, Jorge, o que você acha? Que a gente deve continuar tendo essa acepção em que na filologia antiga, né, denominava o ateu aquele infiel, né, infidel. O infiel, como é o caso de Sócrates, foi acusado de infidelidade aos deuses, né, e foi julgado por isso também. Ou você acha que, como eu expus aqui, o termo, a partir do que foi pensado no século XIX, por figuras como Barão de Urbac, como Feuerbach e tantos outros, o termo deve ser atualizado, que é isso que eu penso. E aí, daqui a pouco, eu vou trazer a definição do ChatGPT, também sobre o que é ateu. Eu, na verdade, sim, eu queria começar primeiro assim, tentando lembrar da pesquisa que eu fiz. A pesquisa que eu fiz diz que quase 90% dos ateus nos grupos de Facebook acham que ateu nega tudo, nega Deus e todas as superstições. Somente 13% tem a visão do ateísmo como sendo somente a negação de Deus, né?
Eu acho isso um erro, né, na minha visão, que eu acho o seguinte, que o termo ateu, ele tem que ser necessariamente algo aberto, né? Por exemplo, Albert Einstein negou o ateísmo, porque falava que o ateísmo era o ateísmo poderia ser dogmático e ser militante. Então, assim, esse ateísmo que o Einstein negou é muito possivelmente esse mesmo ateísmo 7 lá do Richard Dawkins, que é a tentativa, porque todo ser humano ele quer pertencer, né? O sentimento de pertencimento ele é do ser humano. Então, às vezes, a gente cria essas caixinhas, né? E só por curiosidade, no meu canal do YouTube eu vou receber o Bruno, a gente vai falar de comunicação não violenta. E tem a ver com isso, né? Como que essas caixinhas, eu vou discutir com ele também, como que essas caixinhas de definição de ateu pode gerar a separação. Nós sabemos que no Brasil o ateísmo é fraco, no sentido de que a gente não consegue, tem dificuldade de se organizar, a gente está tentando montar grupos fortes, e quando você tenta colocar, eu estava conversando com um rapaz que respondeu a minha enquete, ele falou o seguinte, ó, eu não me acho ateu, né, eu perguntei ele por quê, ele ainda não respondeu não, mas eu acho que ele deve ter, acho que ele deve ter algum, eu, por exemplo, eu tinha ressalva com o termo, né, eu demorei a aceitar o termo ateu, há um ano atrás, 2 anos atrás, que eu aceitei o termo ateu, porque eu tinha ressalva, porque eu tinha aquela visão do ateísmo dogmático, do ateu cético, aquele ateu que tem certeza do que está. Então, assim, eu acho que o termo tem que ser aberto, né? Existem 2 caminhos, né? Um caminho é a gente abrir o termo, né? Discutir para o termo ser aberto, né? Mudar aqueles 80% e convencer eles de que é melhor manter o termo aberto. A segunda alternativa é fazer o que Daniel Dennett tentou fazer. Daniel Dennett tentou criar um novo termo, né? Que chama Bright, né? Que seria os iluminados, né? Ou tentar um termo genérico. Eu já pensei em. Eu não me acho iluminado, de modo nenhum, jamais me acharia iluminado. Eu pensei no termo crise mais, né? Crise mais é um termo que englobaria todos. Eu pensei no termo A4+, que seriam os A4, né? Que são os agnósticos, antiteísta, panteísta e ateus, a mais para quem continuar. Porque quanto mais o ateu juntar pessoas, né? Juntar gente que significa o ateísmo, melhor. A gente manter uma definição de ateu que seja fechada, que seja aquela definição. Porque ateísmo é negação. Ateísmo não é afirmação. O ateu não tem que fazer afirmação, né? Eu nego Deus. Agora, o que eu acredito, o que eu faço, Mas então, novamente, olha, você fez a seguinte observação, né? Vamos deixar o termo mais em aberto e vamos tentar desconstruir a ideia desses 80% da entrevista que você fez. Eu acabo de ter aqui a opinião do nosso amigo Carlos Cláudio, que se enquadra perfeitamente nesses 80%, e no qual eu também me enquadro. Nessa acepção mais ampla de negação de tudo quanto é de entidade metafísica. E você parece ainda advogar a ideia, aí sim, fechada, e aí é um contrassenso, Jorge, né? Quando você mesmo diz, não, vamos deixar o termo aberto, e na nossa discussão lá no grupo, você estava muito fechado em relação à designação do termo. Agora, eu já percebi no texto que você escreveu pós-discussão no grupo uma abertura. Isso sim, até, aliás, é o título do seu texto, diz assim, indo além do termo ateísmo, quando o ateísmo não somente rejeita Deus, né? E é isso que a gente está discutindo aqui para a gente tentar chegar num, mais ou menos, se não num consenso, mas apenas o propósito aqui nosso é ter essa percepção. E eu fico muito feliz que você tenha feito. Isso reforça a minha tese de que o termo ganhou uma acepção mais ampla na atualidade e que as pessoas bem o percebem. E aí eu acho que é hora de trazermos aqui o termo, como que o ChatGPT definiu ateus, Jorge. Por quê? Porque é uma ferramenta em que as pessoas buscam como informação. Então, essa informação está lá. Quem indagar ao ChatGPT o que é um ateu, ou o que é ateísmo, ele vai responder da seguinte forma: o que é ateísmo? Ele diz: ateísmo é a proposição filosófica ou a crença que nega a existência de deuses ou divindades. Olha só. Ok, Deus é divindade. Então, okay. Deus ou divindades, em termos simples, é a ausência de crença em qualquer ser divino. Existem diferentes formas de ateísmo que podem variar em grau e abordagem. Ateísmo forte e ateísmo fraco. Afirma explicitamente que não existem deuses. Nesse caso, eu me enquadro no ateísmo forte, né? Eu afirmo explicitamente que não existem deuses, embora eu não possa provar. Isso eu não tenho a pretensão de fazer, por isso que eu me situo
no nível 6 daquela definição de Dawkins. E o ateísmo fraco negativo, que não faz a afirmação que não existem deuses, mas simplesmente não acredita na existência deles, né? Não afirmam, mas não acreditam na existência deles. Esse seria o ateísmo fraco. Então, Sim, a definição está perfeita. Então, ótimo. Então, mas veja que é uma definição muito mais abrangente do que apenas a negativa de o ateu é aquele que não acredita em Deus, ponto final. Sim, não, então Deus e divindade, então eu me expressei bem, então Deus e divindade, tá ok, não tem problema com isso. Então, estamos de acordo. Então. É porque para mim é a mesma coisa, assim, é claro que deve ter uma diferença técnica, alguma diferença filosófica em divindade e Deus, né? Na minha cabeça, divindade e Deus, Buda não é divindade, né? Buda é um iluminado, ele é uma pessoa, né? Tipo, entre aspas, né? Ele não é iluminado, não é uma divindade, ele é uma espécie de uma figura entre aspas, histórica, né? Mas ele, na minha visão, ele não é um deus, nem uma divindade. Mas você disse ainda há pouco que não acreditava na existência dele, portanto, não, a figura histórica é uma figura historicizada, então você quer dizer. Historicizada. Entre aspas, assim, com S, né? Historicizada com E, não com H. Com E, isso, historicizada com E. Mas o problema, Jorge, é que as pessoas não acreditam em Buda na acepção que você trouxe aqui, mas na acepção que a religião, budismo, coloca acerca da figura de Buda. Novamente, existem várias variações do budismo. Então, quando você fala budismo, eu nunca sei qual variação você está se referindo. Tem variações mais místicas, variações que misturam com o cristianismo, variações que são mais seca. Então, assim, as variações que eu já estudei, elas tendem a não ver Buda como uma figura, um deus, né? Eu já pesquisei várias vezes isso, porque essa discussão, ela sempre no Facebook... Você poderia dizer qual é, porque eu posso pesquisar aqui também. Mas eu pesquisei aqui no... Qual é, então, essa corrente? Eu perguntei aqui, ó. Eu fiz a seguinte pergunta no ChatGPT, ó. Eu perguntei pro ChatGPT assim, ó. Buda é Deus? Eu perguntei pra ele. Ele falou, não, Buda não é Deus, né? Aí depois eu perguntei, você perguntou... Mas a única coisa que ele afirmou pra você foi isso? Não, Buda não é Deus, foi essa a resposta... Você não pediu que ele desenvolvesse mais isso? Né? Aqui ele falou o seguinte, ó, ele desenvolveu, ele falou assim, ó, Buda, ele chegou a falar assim, ó, o budismo significa iluminado ou despertado, e se refere a alguém que alcançou o estado de iluminação, isto é, compreensão profunda sobre a natureza e sofrimento. Budismo e noção de Deus. Budismo não adota a crença em Deus, Criador Supremo, como o cristianismo ou o islamismo. A ênfase está no ensinamento e na prática pessoal, né, como meditação, autoconhecimento, que é diferente de moralismo, né? Eu, inclusive, vou falar sobre isso na live, no meu livro eu estou escrevendo sobre isso, sobre o moralismo. Eu até acho o seguinte, ó, no meu novo livro que eu vou lançar, chama Ateísmo 2.0, estou trabalhando nele. Eu coloquei vários capítulos sobre o budismo, né? Eu acredito que o budismo, isso inclui a comunicação não violenta, porque que acontece? Uma das maiores discussões que acontecem com o ateu e o... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, né? Sim. Acho que, uma das maiores discussões que acontece com o ateu e o cristão é a questão de moralidade, né? Eles ficam brigando com moralidade. Então, o sistema de moralidade, ele pode usar o budismo como base, né? Porque o budismo te ensina uma moralidade rígida, uma moralidade... Ele ensina você a buscar essa moralidade através do autoconhecimento, meditação, reflexão. Então, eu não acho que o budismo seja moralista, nem que seja um sistema de moral. Bom, você acha que não é um sistema de moral? Não contém verdades morais o budismo, é isso que você está querendo dizer? Não, novamente, são várias variações de budismo. Quando a gente fala de budismo, eu não sei qual variação você se refere, né? Eu geralmente me refiro assim, por exemplo, acho que chama Vipassana, né? Que chama budismo de chama Vipassana Meditation, que é uma das variações. Você vê claramente que essa variação não tem não existe livro sagrado no budismo, até, pelo menos as variações que eu conheço, né? Não tem livro sagrado. Então, se não tem livro sagrado, não tem uma obediência cega à autoridade. O budismo, por exemplo, tem aquelas coisas de reflexão, de você pensar. Por exemplo, o Buda tem algumas histórias são todas pensativas as histórias. As histórias não envolvem uma espécie de obediência cega e submissa. Ok, vamos então raciocinar um pouco sobre essas observações. Vamos trazer o Fábio também. Acho que o Fábio tá um pouco de fora. Vamos trazer para a discussão. Você quer vir pra cá, Fábio? A gente tá deixando de fora, tá ficando meio coitado, ficando meio excluído. Vamos lá, Fábio. Eu não sei até que ponto a gente está desviando
da questão. Acho que não. Eu compreendo o posicionamento do Jorge em relação ao ateísmo ser abrangente, como você mesmo, Marcos, colocou, que seria a evolução, né, desse conceito restrito de que ateu é simplesmente o que não acredita em Deus ou deuses, ponto. Né? A gente vê toda essa ideia de que há um racionalismo por trás do movimento ateísta, de que há de fato essa ideia materialista de não conceber as coisas fantásticas, né? Ateus acreditando em milagres, já se entende que é uma coisa contraditória. Poxa, acredita em milagre? Não, é uma coisa sobrenatural. E foi inclusive em cima disso que eu usei, né, o termo agnóstico, porque a proposta de criação do termo agnóstico era exatamente essa ideia abrangente, de não considerar tudo aquilo do qual não se tem evidência. Essa é a evolução que o termo ateu está tomando, de pessoas que não consideram, que não acreditam em tudo aquilo que não se tem evidência, tudo aquilo que é místico, fantasioso. Né? Mas para isso, para esse tipo de descrença abrangente, o termo agnóstico foi criado. Foi criado exatamente para isso. Na discussão de Thomas Huxley, a ideia da postura agnóstica era de desconsiderar a metafísica que estava querendo ser colocada na universidade. Tem um texto aqui, simples, rápido, né, que é qual a definição que Huxley, né, defendia. De que o status de conhecimento de uma proposição deve se avaliar, né, ao fazer uma afirmação sobre o status de conhecimento, você precisa avaliar as evidências e ser honesto com os resultados. Veja, sem pretensões adicionais. Huxley enfatizava a importância de uma abordagem crítica e cética, onde a frase característica dos agnósticos huxleyianos, como já está sendo colocado aqui, seria: mostre-me as evidências. Ao invés do que foi colocado hoje, que é eu não sei. Não é o eu não sei a resposta padrão de um agnóstico. É mostre-me as evidências. Ah, não tem evidência? Então nem considero. Olha, eu ficaria nos seguintes termos, né? E concordando com o Jorge, mas da seguinte maneira. Se você está dentro de uma corrente do budismo em que os seus adeptos chegam para mim e dizem, olha, primeiro, Buda existiu, ele teve as suas prédicas aqui na Terra, teve os seus ensinamentos de como esvaziar-se, de como anular-se em relação aos desejos, que são as razões das tormentas humanas, né? Pelas vias dele, eu acho que eram 4 vias ou mais, acho que eram mais vias até. Eu não estou muito bem familiarizado com o budismo. Já li, mas faz bastante tempo. Então você vai ver em que termos o indivíduo acredita naquele sujeito, porque é semelhante ao Jesus histórico. Existiu ou não um Jesus histórico? Muitos ateus acreditam na existência do Jesus histórico, mas não acreditam no Jesus divinizado. Então, o Jesus histórico é um pouco daquilo que Mike colocou aqui, que por isso que eu deixei a frase, né? Não é porque não existe que não possamos extrair o conhecimento dali. É isso, Mike. Isso se dá em relação, vamos dizer assim, ao cristianismo, ao budismo, ou até ao islamismo, ou o hinduísmo, ou qualquer outra corrente, ao shintoísmo, porque eles trazem ensinamentos, preceitos morais, normas de conduta e etc. E o adepto vai ler aquilo, vai raciocinar criticamente e vai absorver aquilo que achar que deve ou não, certo? Então tem muito... Aí alguém perguntava aqui sobre o ateísmo cristão, né? Tem mesmo, achei curioso, né? Nós temos uma figura muito simbólica no Brasil, que é um ateu convicto, mas que teve toda uma formação dentro do cristianismo, que é o Leandro Carnal, que se coloca claramente como ateu, mas tem todo um respeito pelo cristianismo, e certamente ele dirá, olha, há ensinamentos dentro dos evangelhos com os quais eu concordo. Aí, por que razão, eu trouxe aqui a frase de Mike, né? Para essa discussão. Então, depende muito em que termos uma pessoa diz a você como que acredita. E eu vou diante do que ele disser como acredita ou em que acredita, que eu vou dizer, não acredito em relação a isso.
Em relação à existência de Buda, eu sou o agnóstico fabiano aqui, em relação a ter existido um Buda, um Gautama, um Siddhartha Gautama. Eu não há muitos elementos, não há elementos arqueológicos que corroborem isso, mas há textos que se atribuem a ele, pensamentos que se atribuem a ele, e toda a parte mitológica, para mim, é mera fantasia, né? Tudo aquilo que é transcendental, inclusive essa ideia de nirvana, né? De que em posição de lótus, lá sentado embaixo de uma árvore, ele atingiu o nirvana e ninguém sabe exatamente o que é isso, que condição transcendental é essa. Então, isso é um transcendentalismo que está dentro do budismo, digo, Jorge, que eu nego, entendeu? Que eu não acredito nisso. Você acredita? Não, eu não acredito nessas coisas também, não. Então, pronto, eu acho que aí é o que eu acho que a gente, ao dizer essas coisas, a gente vai dando um testemunho do que seja ser ateu. Mesmo que a gente não tivesse aqui uma definição. Não, mas eu sei que eu dei um problema com a minha câmera, não sei o que aconteceu, mas... Estamos ouvindo você. Nós tivemos essa conversa e eu realmente não concordo com essa ideia de que o ateu, ele tem que ser aquela pessoa que nega tudo, sabe? Aí o Fábio, né? O Fábio deu Mas nem o ateu nega tudo, porque você, quando utiliza a palavra tudo, Jorge, o que você quer dizer, negar tudo? Eu falo negar tudo assim, quando eu quero negar tudo é o seguinte, por exemplo, para mim o ateu não tem nenhum problema de ele acreditar, por exemplo, que se ele passar debaixo da escada ele vai ter mau sorte, né? Para mim não tem nenhum problema com fazer isso, né? Ou se ele acreditar, por exemplo, que se ele passar perto de um gato preto, por exemplo, isso ele superstição, Jorge. Superstição, entendeu? Superstição. Então, o domínio da superstição e o domínio de algumas coisas do budismo, talvez vai ser alguma diferença de como que eles organizaram isso, né? Porque não tem uma divindade, né? Não tem uma figura de Deus, uma figura que manda em todo mundo, uma figura que criou o universo, uma figura que dá ordens, uma figura que te castiga. Não existe isso no budismo, pelo menos nas vertentes que eu conheço. Eu não posso falar de todas as vertentes, né? Não tem como falar de todas as vertentes. É porque você acredita que você possa reencarnar numa árvore, ou num gato, ou numa lagartixa? Sim, mas tem correntes dentro do budismo que advogam. Não, mas eu não acredito. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que o que eu estou tentando dizer na nossa conversa é que o ateísmo, para mim, é somente a negação de Deus, né? E não somente eu que penso dessa forma. Eu conheço... Não, primeiro vamos lembrar que vários ateístas, eles... Voltando à estaca zero, Fábio, aí não, vai comentar aí, Fábio. Deixa o Fábio falar. Foi sobre isso que eu quis dizer. Se você tem uma concepção de ateu que é reduzida apenas à descrença em Deus ou deuses, todas as outras coisas são permitidas, Marcos. É como o Jorge está falando. Pode-se admitir que um ateu tenha, então, superstições com relação ao azar de passar embaixo de uma escada. Mas é claro que isso existe, Fábio. Mas se existe, então nós estamos dizendo aqui, todos concordamos, que o termo ateu é reduzido à descrença em divindade, Deus ou deuses, correto? Sim, isso acho que concordamos. Isso está tudo concordamos. Concordamos? Sim, está concordado. Bom, até aí dá para você É por isso que eu, além de me colocar como ateu, me coloco como agnóstico. Porque ser agnóstico envolve uma descrença muito maior. Envolve uma rejeição às superstições todas. Envolve uma rejeição a tudo aquilo que não se tem evidência. Por isso que a frase é: mostre as evidências. Então, eu quero fazer a pergunta para o Fábio, então. Bom, eu sou ateu e agnóstico, sendo que ser agnóstico envolve uma descrença muito maior. Já eu quero fazer a pergunta para o Fábio. Padrão que ser ateu é uma descrença muito específica. Enquanto ser agnóstico é uma descrença abrangente. Sim. Então, vai, Jorge, faz a tua pergunta, depois eu faço a observação. Para eu finalizar. Entende como eu falo, Marcos e Jorge, que é um erro as pessoas falarem que você ou é ateu ou é agnóstico, quando elas não são excludentes, e ao contrário... Eu acho que não sejam excluentes, eu concordo com você, não são excludentes. Sou agnóstico ateísta, o Pirula já falou isso, vários outros já comentaram, né, tentando dizer qual é o grau de descrença que envolve um termo e outro, mas muitas vezes, dentro do grupo de ateus, você sabe, Marcos, eu já fui atacado quando eu digo, não, sou agnóstico e ateu.
escolha uma coisa ou outra. Não são, não são contraditórios. Eu estou em sua defesa nessa discussão. Eu estou em sua defesa nessa discussão sempre estive, você sabe. Muito obrigado. Eu acho que você é muito interessante, porque você dá essa amplitude e que, de fato, o termo ateísmo, mesmo que eu tenha colocado nesses termos, né, não acreditar em coisas metafísicas, e aí não envolvendo, por exemplo, a superstição, não estaria, vamos dizer, nesse âmbito, quebrar um espelho e tal, mas eu entendo que está, de alguma maneira isso está. E nesse aspecto, um ateísta que é supersticioso a este nível, eu acho que é um grau de ateísmo, porque aí os graus de ateísmo eles existem, né? É um grau de ateísmo muito fraco, entende? Um que acredita em astrologia. Aí eu acho que esse já até Mas aí a gente entra numa área muito interessante, que é a neurociência, né? Eu vou dar um exemplo bíblico, né? As histórias bíblicas, por exemplo, você pega a história de Jó, por exemplo. Se você pega a história de Jó e compara com a interpretação dos crentes, não faz qualquer sentido. Então, assim, as histórias, a história bíblica são criadas para treinar o seu cérebro a pensar como um crente. Da mesma forma, do ponto de vista de neurociência, a probabilidade é muito baixa de que uma pessoa vai ser ateia e vai acreditar em chupa-cabra. A probabilidade é baixíssima. Eu já conversei com católicos que eles acreditam em Deus, mas também acreditam em chupa-cabra. Por quê? O cérebro ele não funciona de forma compartimento, né? Ou seja, se você treina seu cérebro a ser supersticioso, uma vez eu estava conversando com um pastor, né? Com um pastor que eu conheço pelo WhatsApp, eu falei com o pastor assim, da seguinte forma: eu não tenho fé e não sei ter fé. Ele falou comigo assim: é só você treinar que você consegue. É verdade. Se você treinar a ter fé, você vai ter fé. Isso faz parte do processo. Isso chama sistema 1 e sistema 2 em psicologia. Então, assim, é fato que a definição que a gente está dando aqui de que o ateu que não acredita em Deus e acredita em chupa-cabra ou gato preto, isso é pouco provável. Isso é basicamente zero, essa probabilidade. É mais uma questão de discussão de conceito, né? Isso, eu não conheço nenhum ateu desse jeito que acredita em gato preto, essas coisas. Bom, nós temos 17 minutos, um pouco mais para terminarmos essa live, que passou rapidíssimo. A discussão foi muito boa e seria bom até que tivesse vindo mais gente do grupo entrar nessa discussão lá, a gente disponibilizou o link. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu havia prometido, que é ler esse texto que tão interessante, ressaltando que o Guilherme tem escrito textos muito bons. Para quem é ateu, acompanhe os textos de Guilherme, sempre muito interessantes, trazendo boas reflexões para a nossa cosmovisão. Então, vou fazer a leitura aqui. Somos todos ateus. Eu não vou colocar na tela, eu peço porque já estamos os três. Não, somos todos agnósticos, não. Ele falou somos todos agnósticos, não? O título é Somos Todos Ateus. O título é Somos Todos Ateus. E aí tem Somos Todos Ateus com os deuses dos outros, que aí ele traz uma ilustração da ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Foi o que motivou a produção desse texto, viu, Jorge? Então é o seguinte, um dos slogans da campanha da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, até realizada no ano de 2011, dizia que somos todos ateus com os deuses dos outros. E há uma relativa verdade nessa afirmação da entidade ateísta brasileira. Embora o ateísmo seja, em princípio, a negação, rejeição da ideia de deuses de modo geral, um resquício de ateísmo, digamos assim, pode ser percebido em identidades teístas, como sejam elas monoteístas ou politeístas. O ateísmo, nesse sentido, se relaciona com as divindades alheias, não cultivadas por determinados indivíduos. Tem o costume de afirmar que todo ser humano é agnóstico por essência, ou seja, olha aí, ponto para tu, Fábio, ou seja, acreditando ou não na existência de deuses, absolutamente ninguém possui uma evidência concreta, não anedótica, de que uma deidade exista ou não, visto que a hipótese teísta é abstrata, oculta e intestável. Portanto, não há quem possua um conhecimento, que é uma gnose, em relação a esse tema, cabendo apenas as posições de crença ou descrença na hipótese que não é passível de ser submetida a testes empíricos.
No caso do ateísmo, contudo, não podemos afirmar com absoluta certeza, nem generalizar que todo ser humano é definitivamente ateu ou ateia. Quem crê em ao menos algum Deus ou qualquer ser inteligente superior não pode ser definido como ateísta, de forma identitária. Olha, interessante frisar isso, eu vou repetir. Quem crê em ao menos algum Deus ou qualquer ser inteligente superior, ele traz essa expressão, Guilherme, no texto dele. Ser inteligente superior não pode ser definido como ateísta de forma identitária. Porém, é possível perceber um relativo ateísmo até mesmo entre religiosos. E aqui explica como. Os cristãos, por exemplo, por óbvio, não podem ser considerados ateus, visto que creem no Deus bíblico, Yahvé, e seguem os princípios do seu Messias, também tido por algumas vertentes do cristianismo como o próprio Deus, o Jesus. Contudo, os mesmos cristãos não creem no Deus do islamismo, nem concebem o profeta Maomé como um Messias. E o contrário também ocorre com os muçulmanos, que cultivam uma crença em um Deus diferente dos cristãos, ainda que ambas sejam religiões monoteístas da mesma raiz abrâmica. Nesse sentido, os cristãos são ateus em relação ao Deus do Islã e vice-versa. Durante a Antiguidade Greco-Romana, os cristãos foram acusados de praticar ateísmo e de serem ateus por cultivar uma crença monoteísta ao invés de reverenciar os deuses politeístas da época. Mais tarde, os católicos passaram a perseguir a comunidade judaica, indevidamente acusada de crime de ateísmo, por esta seguir e praticar uma fé religiosa contrária ao regime cristão. E até os dias atuais, os judeus não concebem Jesus de Nazaré como Messias, sendo ateus, entre aspas, em relação às noções de divindade atribuídas pelos cristãos a esse profeta. Portanto, isso para concluir já o texto, já está pertinho de concluir, portanto, de certo modo, sim, somos todos ateus com deuses dos outros. Há sentido lógico na propaganda crítica da ateia. O ateísmo pode estar presente em vários espaços, diferentes maneiras, instituindo ateísmos, no plural, na pluralidade. Está em povos isolados da civilização dominante que não desenvolveram crenças religiosas e desconhecem a ideia de Deus. Está em tribos originárias, nativos sem fé, está até mesmo nas crianças recém-nascidas, que não tendo ainda sido doutrinadas pelo sistema religioso nefasto, desconhecem a ideia de Deus e não acreditam em quaisquer divindades de modo geral. Todos nós nascemos ateus, puros e inocentes, e assim nos mantemos até que a religião nos corrompe a acreditar, através do medo, da culpa e da necessidade imposta por um viés de confirmação. O ateísmo está implícito de forma natural, diz Cassian, né, o livro de André Cassian, citando André Cassian. Nessas expressões que sequer conhecem a epistemologia ateísta e seus mais variados sentidos e significados. Temos mais 2 parágrafozinhos aqui. É possível afirmar que há um pouco de ateísmo em todo monoteísta, mas não deve haver nenhum resquício de teísmo em um ateísta de fato. Aí ele traz a expressão do Richard Dawkins. O ateu nega a ideia de Deus em geral, enquanto o religioso nega a ideia de todos os deuses das outras religiões, com exceção do seu. Trata-se de um ateísmo de praticamente 98%, considerando haver milhares de religiões pelo mundo e diversas concepções de divindades pré-estabelecidas. Certa vez, o biólogo evolutivo e ateu militante Richard Dawkins afirmou que somos todos ateus sobre a maioria dos deuses em que a humanidade já acreditou. Alguns de nós vão só um Deus além, no caso, os verdadeiros ateístas. Essa frase, muito provavelmente, deve ter inspirado a mensagem da campanha da Até 2011, a qual insinuou haver um suposto ateísmo implícito em todos nós. Agora, me aproveito desses pensamentos para refletir e argumentar sobre o tema, reafirmando essa lógica paradoxalmente implícita até mesmo aos religiosos. Somos todos ateus. Assim termino o texto, Jorge, para que não tivesse havido uma interrupção. Cadê Jorge? Não está Jorge mais? Cadê Jorge? Opa! Tá, agora tá. Pronto, Jorge, foi feita a leitura, agora a gente pode se posicionar. Nós temos apenas 10 minutos para tratar dele. Eu queria começar solidarizando com o Fábio, que ele comentou que ele foi atacado, e essas pessoas que estão em redes sociais, como a gente... Eu já fui atacado porque falei que Einstein rejeitou o ateísmo, aí o pessoal fica nervoso que Einstein não podia rejeitar. Então, assim,
a minha mensagem a essas pessoas que acompanham vamos dizer assim, esses vídeos e coisa e tal, tende a ser um pouco aprender, porque a gente, eu não sei o caso do Fábio, mas acredito que sim, mas a gente estuda os trecos para a gente falar, a gente não sai falando pelos cotovelos. Então, assim, se alguma coisa que a gente falou te incomodou as pessoas, talvez quem se incomodar deveria parar para pensar. É uma reflexão, talvez, para quem sai se ofendendo por aí. Muito bem, está aberto aí o comentário. Jorge, eu agradeço a solidarização aí do Jorge. Ok, vamos comentar um pouco agora, pessoal. Passo para vocês os comentários em relação ao texto lido do Guilherme. Eu concordo com quase tudo que o Guilherme disse nesse texto, realmente. Eu acho que a gente só tem uma posição um pouco diferente, né, Fábio, em relação às crianças. Muito. Né? Porque eu discordo de quase tudo. Ah, é? Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos às suas discordâncias. Eu acho que não vai ser possível 8 minutos. Não, possivelmente não. Mas será bom, inclusive, a gente pode fazer uma segunda rodada, até para que mais gente possa participar. E, inclusive, o próprio Guilherme, né, participar, e que a gente possa também ter a leitura do texto do professor Jorge, que eu achei muito interessante. Vamos olhar as suas discordâncias agora. Primeiro ponto. Vamos lá. A gente vai, então, assimilar esse conceito relativo de ateu, porque Guilherme e Cancian tendem a relativizar o termo. Ele coloca o ateísmo ou o ateu como algo passivo. Quer dizer, basta você ignorar deuses, quer não ter crença, logo você é ateu. Criança nasceu, ela tem alguma crença, tem alguma posição? Não. Então crianças são ateístas. Não é isso que o texto diz, de certa forma? Aí, não. Criança não tem certeza alguma, logo crianças são agnósticas. Você entende que o Guilherme crianças nem são agnósticas, segundo eu penso, e você mesmo, pelo menos foi o que a gente discutiu. Nem ateístas. Nem não são nem ateístas, nem agnósticos. Nós colocamos como a criança é uma tábua rasa, né? Tábua rasa, uma página em branco, porque só vai adquirir consciência na medida em que vai se instruindo. Muito bem. É uma descrença ativa, concluída, posicionada, consciente. Não é simplesmente eu desconheço, eu ignoro tudo, logo eu sou ateu ou agnóstico. Entendeu essa primeira crítica? Ficou bem clara? Vou para a segunda. Nessa relativização, todo teísta também é ateu. Porque basta eu ter crença numa divindade e não reconhecer ou negar outras divindades, estou aí também teísta e ateísta junto. É só uma questão de proporção entre o quanto eu sou ateu e o quanto eu sou teísta. E ainda querem colocar o seguinte, se eu acredito num Deus, sou teísta para 1, e nego 10.000, eu sou ateísta para 10.000. Logo, eu sou muito mais ateísta do que teísta. Não é uma relativização também? Quer dizer que todo o planeta é mais ateísta do que teísta. Na acepção do que ele colocou, sim, mas ele coloca isso entre aspas, as marcas dos... Você lê o texto, né, também, né? Li todo e li contigo. Pois é, existem 3 pontos básicos. Existem marcas no texto. Né? Um entre aspas, por exemplo, é uma marca do texto que a gente deve estar atento. Eu acho que o que o Guilherme identifica, e é isso que o Dawkins também diz, não é que as pessoas são ateias em relação aos deuses dos outros, das religiões dos outros. E nesse sentido, eu acho que ele tem razão. Isso não é uma relativização. Ela é um fato. Você é ateu em relação. Você não acredita que Shiva, Brahma ou Vishnu existam. Mas, é uma retórica, né, Marcos? Você pode dizer que alguém é ateu ou teísta. Agora, com esse tipo de colocação, com esse tipo de relativização, todos somos ateus. E alguns, uma quantidade é teísta para uma outra entidade. O que o Cancian coloca é um ateísmo implícito de forma natural. Como é que pode o ateísmo ser implícito de forma natural? Eu acho que não seja. Nisso eu concordo com você. E aí eu acho que o meu ponto de divergência em relação ao texto do Guilherme será muito interessante que ele estando aqui, porque ele coloca, né, essa coisa de que que as crianças nasceriam, ou que as pessoas que são portadoras de um transtorno mental
e não são capazes, né, vivem em estado vegetativos, em tese eles seriam também. É ateu. Não, e eu não concordo com isso. Eu acho que ateu é uma posição filosófica, como nós já fizemos a definição, e ninguém nem consegue ter uma posição filosófica se não for a partir de um refletir sobre essa posição filosófica. Né? Isso marca quase todo o texto, Marcos. Não, acho que aí você está sendo rigoroso demais com o nosso amigo Guilherme. Não, eu acho que ele identifica isso, sabe, Fábio, de maneira equivocada, mas eu acho que ele faz a distinção correta ao frisar o que é o ateu de fato, né? É aquele que nega, que tem a coragem de dar um passinho a mais em relação a todos esses outros que só dão passinho. O escocês verdadeiro. O verdadeiro escocês. É falacioso. Não. Eu não quero entrar numa falácia. Eu não diria. Eu jamais acusaria o Guilherme de falacioso no tocante à compreensão que certamente ele tem sobre a decorrência é que todos são falsos ateus. Todos são falsos ateus. O ateu de fato é aquele que tem descrença para todos. Esse é um ateu de fato. Então, e ele esboça isso no texto. Não é? Pronto. Mas qual é a consequência de falar que existe um ateu de fato? É de que todos os outros ateus não são ateus de fato. Concorda? Olha a lógica. São falsos ateus. Se eu tenho um ateu de fato... Sim, isso é correto. Todos os outros ateus ficam relativizados. Isso é correto porque isso fere o princípio de definição do que é o ateísmo. O ateísmo é aquele que nega divindades. Né? Então, se um sujeito ele nega os outros, e nesse sentido, entre aspas, ele é ateu em relação aos outros deuses, ele não é ateu de fato. E nunca será nem de fato, nem de direito, nem hipótese nenhuma, porque não, nisso eu concordo com você. Mas eu acho que ele faz mas apenas... todo o texto está baseado nisso. Nesse relativismo do ateu. Ateu inato, ateu de forma natural. Mas eu acho que o objetivo do texto do Guilherme não é relativizar o que é um ateu de fato. Entende? Infelizmente vai acabar a nossa palestra aqui, que está tão boa. Tá? Eita... É uma pena que o Guilherme não esteja aqui. Vamos combinar aqui, né, professor Jorge, até para que se faça a leitura também de seu texto, que eu acho que é muito bom. A gente pode marcar talvez na próxima semana, na mesma segunda-feira, a segunda rodada dessa conversa. O Guilherme não está aqui porque está muito atarefado com o seu trabalho de final de curso, onde ele está justamente pesquisando o perfil dos ateus brasileiros. É um trabalho importantíssimo que ele vai nos legar, né? Então, eu quero agradecer e vou passar as palavras a cada um de vocês para essa despedida. Eu acho que, de alguma maneira, a gente discutiu bem o termo ateu, o que é ser um ateu, o que é o ateísmo. Né? Acho que a gente conseguiu, mas vamos continuar. E também com as contribuições importantíssimas de Fábio para elucidar o que é o agnosticismo, né? E por que ele tão fortemente defende essa tese, que eu sou muitíssimo simpático e abraço todos os agnósticos com o maior prazer, porque eles não são... E que o grande problema é... Acho melhor a gente fechar por causa do tempo. Isso, do tempo. Perfeito. Então, eu queria passa fechar... a palavra para o seu fechamento, em seguida para a Fábio. E se cortar... Eu vou fechar rápido, né? Eu vou fechar rápido. Vamos lá. Eu queria agradecer pelo convite, pelo espaço, e convidar vocês aí no meu canal para ver a live sobre CNV e ateísmo, comunicação não violenta, ateísmo, com o Bruno. Vamos lá aprender um pouco como lidar com os conflitos, essas birras. Eu vou passar. Vai ser com o Bruno Alves, que está aqui nos acompanhando? Não. Não sei se é o Bruno que está aí, mas é o Bruno Goulart, não sei. Tá, tudo bem. Bruno, um abraço, Bruno Feitosa, que está nos acompanhando também. Vou passar para o Fábio para ele fechar, senão... Ok, inscrevam-se no canal do professor Fábio. Suas considerações finais. Um abraço a todos, vou ser curto e sintético, um abraço a todos, espero que essa discussão avance, quero ver outros posicionamentos, mas eu estou aqui, não vou bater fraco, eu lamento, mas colega meu é colega meu, mas na hora de discutir as ideias a gente vai discutir até o fim. Um abraço a todos. Ok, Fábio, foi uma satisfação ter Fábio e Jorge aqui nessa discussão
acalorada por vezes, mas absolutamente respeitosa, como deve ser todas as discussões, deve ser apenas no campo das ideias. Aos amigos que acompanharam o chat, tivemos num determinado momento, mais de 20 participantes, né? Foi uma live muito boa. Propaguem essa live, eu acho que é muito importante. Quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal, dê essa força. Estamos quase chegando aos 1.500 inscritos. Então, obrigado a todos e até a próxima, pessoal.